Você sabia que a forma como você se posiciona no mercado digital pode fazer o seu preço dobrar, triplicar, até quadriplicar? Pois é, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você vai tornar o seu posicionamento muito mais precioso para que você possa aumentar o seu preço sem medo, para que isso se torne inclusive um objeto de desejo e você consiga faturar cada vez mais através do seu trabalho aqui na internet. Mas quem sou eu para te ajudar sobre tudo isso? Muito prazer, seja bem-vinda. Eu sou Marcela Esteves, sou CEO e fundadora da ME Company, a maior empresa de educação e encantamento do Brasil. Sou especialista em marketing, branding, vendas, estou no digital há mais de 10 anos e é com muito prazer que eu te convido a estar aqui de pertinho com a gente no canal, pois aqui você aprende tudo o que você precisa para aplicar encantamento no seu modelo de negócio, para você conquistar previsibilidade lucrativa para sua empresa e através da internet ter uma vida cada vez mais leve, cada vez mais encantadora, cada vez mais livre. Aproveita esse momento aqui, ó, caso você esteja buscando isso, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like se esse vídeo te chamou atenção e vamos embora pro nosso conteúdo. Primeiro de tudo, reflete comigo, por que que esse tema de preço, ele é tão delicado? Por que que quando a gente fala subir o seu preço, aumentar o seu valor, cobrar mais caro, ele acaba sendo polêmico? Porque muitas vezes essas mulheres, elas acabam se sentindo coagidas em fazer essa mudança e pode ser que o seu cliente pense determinada coisa de você. Pode ser que o seu cliente se assuste com aquele ajuste. Pode ser que tal... Você começa a criar minhocas na cabeça. E muitas vezes você se trava porque você fica receosa. E dá para entender sobre isso. Até compreendo. Só que existem formas da gente trabalhar essa solução e é para isso que eu tô aqui com você hoje. Veja como é exatamente por isso que o posicionamento ele tá exatamente alinhado. Quanto mais firme você tá no seu posicionamento, em que lugar você quer ocupar e como você quer ser vista, mais a gente consegue evidenciar o quanto deve custar o nosso trabalho. Se nós estamos instáveis nisso aqui, que é esse posicionamento, consequentemente, falar o seu preço, cobrar, por exemplo, R$2.000 uma consultoria sua, 3 mil, 5 mil, 15, 20 mil, 200 mil. Repara, se isso aqui está instável, frouxo, o posicionamento, que é o que sustenta, você não consegue dar o próximo passo, que é verbalizar isso com a maior naturalidade do mundo. Não tem como. Só que veja como uma coisa se associa à outra. Quando você tem certeza da sua identidade, de quem você é no mercado, da força do seu posicionamento, você está muito firme sobre isso, de o quanto vale o seu negócio, o seu trabalho, a sua expertise, você começa a ganhar mais confiança, você começa a ganhar mais autoridade. E cada um desses elementos são degraus que favorecem você chegar em um dado momento e falar o seu preço sem nenhuma preocupação, muito menos que sem o seu cliente achar caro. Pelo contrário, seu cliente vai ver que faz muito sentido, está completamente de acordo sim, porque não tem nada gerando nenhum tipo de ruído. É exatamente aí que muitas pessoas erram. Quando a gente tem ruído no nosso posicionamento, ora fala uma coisa, ora fala outra. Ora você é de um nicho tal, ora você é de outro nicho. De uma forma você está fazendo conteúdo de um tipo de cabelo, de um tipo de linguagem, de um tipo de design gráfico. Semana que vem você quer mudar tudo. E uma hora você fala sobre encantamento. E a outra hora você resolve falar sobre anúncios, tráfego pago. E depois você quer falar sobre literatura, filosofia. E na prática, não se sabe quem você é, né? No mercado, quem você é no mundo, quem você é como marca, quem você é como empresa. Isso começa a gerar aqueles ruídos, aquela instabilidade ao redor de você. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre isso. Preparei aqui pra gente conversar agora os 3 pilares iniciais e essenciais que a gente tem que ajustar no posicionamento para que aumentar o seu preço seja uma consequência óbvia. O primeiro detalhe é a diferenciação. A pergunta que eu quero que você se faça é: quem é você na fila do pão? Quem é você, brincadeira? Quem é você no universo do mercado digital que se torna diferente? Por que eu gostaria de comprar de você e não de uma pessoa que fala sobre o mesmo nicho, no caso, mas que também é uma concorrente, que também é uma profissional boa? Pelo que você se destaca? Ai, Marcela, mas eu não faço a menor ideia sobre isso. Primeiro, fica tranquila, porque além de eu estar te ensinando sobre isso aqui, eu vou inclusive linkar um vídeo muito especial que fala só sobre isso, para que você consiga se aprofundar ainda mais nesse tema, tá? Mas a primeira coisa é o seguinte: a diferenciação ela vai partir sempre sobre quem você gostaria de se sentir representada. Nem sempre a gente já tem isso claro, mas às vezes a gente precisa criar um elemento, um atributo de diferenciação.
Eu vou te dar um exemplo meu. Hoje, por curioso, eu não estou fazendo jus a esse elemento de diferenciação, porque às vezes eu ouso mudar. Mas um elemento de diferenciação que eu inaugurei há um tempo atrás é o uso de joias pratas, o uso da associação com a cor prata. Isso foi um exemplo que eu utilizei em um determinado momento a nível de branding, parte estética, né, da minha marca. Mas nem sempre a gente está falando sobre a parte estética. Um outro fator foi o fato de trazer a nossa vertente, a nossa bandeira de encantamento. Não, a minha especialidade, minha formação, ela é branding. Mas não só olhar para o branding, mas olhar para como que dentro do branding, como que dentro dos negócios, que é a minha vida há tanto tempo, há mais de 10 anos, como que a gente consegue trabalhar esse encantamento. Repare que você começa, então, a olhar sobre como você se destaca, como a sua história ela pode ressoar mais alto. Esse é o ponto de partida que você tem que pensar na hora de mapear quais são os seus diferenciais. O segundo elemento, a autoridade. E a autoridade, ela não é algo que você herda, não é um dom que vem do nada, ela é construída. Eu costumo dizer que para você ser uma autoridade, você está empilhando várias ações. Então, primeira questão, a autoridade geralmente são aquelas pessoas, aquelas empresas, aqueles profissionais que fazem tão bem feito que repercute em muito resultado. Ou seja, o primeiro elemento que a gente precisa começar a trilhar e principalmente evidenciar no seu conteúdo é o teu resultado. E não, eu não tô falando que você vai ter que ostentar a Porsche ou ficar mostrando milhões de vezes as notificações de vendas, não é isso. Eu tô te falando que você tem que mostrar de forma tangível e, ao meu ver, de um jeitinho encantador, com storytelling, o quanto que aquele resultado está gerando frutos, entende? Então, quando eu compartilho, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Quando eu compartilho prints de depoimentos, de histórias de sucesso, quando eu conto alguma história de uma aluna que saiu de uma realidade X e está numa realidade Y, o que eu estou evidenciando aqui? Resultado. Quanto mais eu estou acumulando esse caminhão de resultados, de cases de sucesso, de depoimentos, e eu explano isso, eu compartilho isso, eu contextualizo, eu gero esse desejo, mais autoridade, consequentemente, eu obtenho. Porque eu sei do que estou falando. E porque sei do que estou falando, gerou resultado. E se gerou resultado, está gerando satisfação. Veja como é uma roda. Então, o primeiro ponto que você precisa pensar é: qual é o resultado que você pode contar? Seja seu, caso você ainda não tenha clientes, ou das próprias clientes. E conte de uma forma encantadora. Gera uma história, não só coloca um print jogado. Nada melhor do que você envolver a pessoa contando realmente o relato daquela pessoa, a história que aconteceu. Então sempre pense nesses detalhes na hora de você começar a evidenciar isso no seu Instagram. Uma outra dica sobre isso que eu posso te dar é uma coisa que a gente fez há um tempo que fez muita diferença para nós. A gente criou o que nós chamamos de mural de cases de sucesso. Uma página, literalmente, página, onde tem lá vários vídeos, depoimentos, compartilhando várias histórias de resultados mesmo, onde cada mentorada, cada aluna, ela conta com as suas próprias palavras e a gente contextualiza e pinta, né, aquela cena, aquele arco, é uma coisa muito linda. Então isso é uma coisa que eu me orgulho muito de dizer, que a gente tem não só resultados ou depoimentos, mas a gente tem um mural de pessoas que se transformaram em histórias de sucesso. Outra coisa que a gente costuma fazer, nos nossos eventos presenciais, a gente coloca placas de premiação, a gente faz um momento de premiação no palco, a gente evidencia os resultados delas, a gente convida algumas delas, as que mais se destacam, as que mais obtiveram resultados, para subirem no palco e fazer um momento de talk, de palestra, de contar a sua história. Então tudo isso é você também dar notoriedade para quem faz parte da sua empresa, para as pessoas que são realmente destaque para você. Isso é uma coisa muito legal de você pensar e começar a colocar em prática agora esse ano. E o terceiro ponto, a experiência. Se a gente está querendo aumentar sua percepção de valor, alinhar todo o seu posicionamento para que você possa cobrar mais caro, olha só nosso raciocínio. A gente falou sobre diferenciação, que é para gerar valor e a pessoa poder pagar mais caro para você. O segundo ponto, a autoridade. Quanto mais a gente te ver como líder naquele segmento, naquele mercado, mais você tem o direito de cobrar. Claro, você chegou lá por mérito. E o terceiro detalhe, vamos pensar, vamos lá, vamos ver se você acerta, hein? Quero ver se você vai escrever aqui nos comentários antes de eu dizer. O que nos faz pagar mais caro? Além de tudo que eu já falei até agora. Como pessoa, você como consumidor, o que te faz pagar mais caro? Eu já tenho minha resposta na ponta da língua. Você já escreveu aí nos comentários? O que você acha? Vai, vou te dar 10 segundos. Bom, pra mim, é a experiência. Se a experiência me ganhou, me conquistou, eu pago mais caro que for. E por que eu digo isso? A experiência, ela é um dos atributos, um dos fatores mais determinantes para subir o preço. Estamos falando aqui, por exemplo, vou trazer um exemplo muito prático. Existe 2 tipos de spa aqui na minha cidade. Tem um spa específico e um spa X, né? Um spa Y e um spa Z, enfim. Um deles tem um tipo de experiência, o outro
Você entra, você passa por um momento de chá, de degustação, de experimentar óleos essenciais, recebe uma massagem na entrada, você troca de chinelo, você coloca o roupão, e aí tem o cheirinho não sei das quantas. É tudo uma vivência. E aí sim, só no final que você lembra que você tá ali por causa de uma massagem. Conclusão. A experiência de um e de outro, nitidamente, evidencia a mudança de preço. Aquele que mais te promove uma experiência sensorial, uma experiência memorável, uma experiência prazerosa, vai ser mais caro. E se você quer ser a mais cara, se você quer aumentar o seu preço de maneira encantadora, você não tem que fazer o cliente pensar o porquê que ele está pagando mais. Você tem que fazer o cliente pensar, ainda bem que eu tô pagando esse tanto porque valeu a pena. That's the point. Conclusão. Como é que você vai aumentar essa experiência? Vamos falar do nosso mercado de infoprodutos? Vou te dar o meu exemplo na mentoria Safira. Se você não sabe, se você ainda não conhece, a gente tem um programa avançado de mentoria híbrida, um programa muito minucioso, onde através dessa mentoria a gente acelera as empresárias rumo ao topo. 6 dígitos mês é o resultado que elas alcançam. E na Safira, uma das questões que a gente mais evidencia é a experiência, através de personalização, através de efeito uau, que são várias surpresas, novidades, engrandecimentos ao longo do processo que a gente proporciona para elas, e muitos benefícios de exclusividade. Anota essa palavra aí. Se você quer aumentar o teu preço e, por consequência, a experiência, tem que fazer algo de forma exclusiva. Então, na minha mentoria Safira, tem coisas que somente as Safiras acessam. E por esse motivo, por essa exclusividade, é como se fosse um clube secreto que só quem tá lá tem direito a tal coisa, sabe assim? Justamente isso nos deixa, aguçada, querendo fazer parte. Tem muitas e muitas mulheres que quando virou o ano agora, elas me compartilharam lá, que tá no quadro dos sonhos delas serem Safira. Elas me mostraram lá o quadro dos sonhos, a logo da Safira. Coisa mais linda, fico super orgulhosa disso. E por que isso gerou um objeto de tanto desejo? Por conta desse efeito que eu tô te causando, que eu tô te compartilhando. Claro, né? Não é só por conta desse efeito, obviamente. Mas o produto em si ele é muito bom, ele tem um branding muito bem trabalhado, ele gera resultados absurdos. Mas a experiência, com certeza, é um dos fatores. Eu sou uma das poucas mentoras do mercado que realmente proporciona uma experiência que não abro mão da exclusividade, da proximidade com a mentora. Isso, infelizmente, está ficando muito raro atualmente, né? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Muito bem, Mar, entendi o que eu preciso para estar preparada para aumentar o meu preço. Mas como é que eu comunico isso de uma forma encantadora? Como é que eu posso falar isso explicitamente? Como é que eu faço essa curva, né? De dizer que meu preço que antes era 10 mil passou para 20, ou 30, ou 40. Meu Deus, como é que eu faço isso? Primeira questão sobre essa parte prática de fazer a transição propriamente dito. Não deve se pegar o cliente de surpresa. Vamos lembrar do nosso princípio. O cliente, ele é o centro do seu negócio. Ainda mais se você está aqui me acompanhando, aprendendo comigo e sabe que o encantamento colocado no modelo de negócio, ele preconiza isso. Se o cliente é pego de surpresa e de repente ele descobre que ele tem que pagar mais ou que ele tem que pagar de novo ou que alguma coisa acontece nesse sentido, frustra muito o cliente. Então é muito importante que você leve isso em consideração na cautela. E aí a gente tem que entender sobre também um alinhamento com esses clientes, a transparência. Você precisa, na minha sugestão, ser muito honesto e falar para esse cliente, seja um ou seja uma multidão de clientes. Comunicar que por conta disso, o que são esses issos, né? São as mudanças que você fez, foram as novidades que você acrescentou, foram as questões que você está agora propiciando para o teu cliente, somando no teu processo de entrega, somando no resultado que ele vai obter, enfim. Por conta de tudo isso que você vai comunicar, haverá uma mudança de preço. Haverá um reajuste. E você fale isso com antecedência. Não é de um dia para o outro. Não. Dê preferência para você comunicar isso pelo menos ali uns 15 dias antes, um mês antes, de repente, se for, né, possível para você. Isso vai deixar aquela relação muito mais prazerosa. Só que não adianta só falar não. Você vai precisar, o que a gente chama hoje no mercado digital de ancoragem. Você vai precisar provar que você tá sim com muito valor agregado por conta de todas as entregas que vêm sendo feitas, por conta de X coisa que aconteceu, tal investimento que fez você ter melhorias na sua empresa, por exemplo, qualquer coisa que você sinta que está aumentando essa percepção de forma direta ou indireta. Quando você somar
esses detalhes, isso vai trazer uma forma muito simples e clara para o teu cliente enxergar esse empilhamento mesmo, de olha, tudo isso aqui que eu estou te proporcionando custaria tanto, mas para você, nessa oportunidade, nessa ocasião, vai custar apenas tanto. Então é uma maneira de ancorar o preço, fazer uma associação ao quanto custaria e o quanto de fato vai equivaler para aquela pessoa de uma forma personalizada. E a minha última instrução para você, sobre o ponto de vista de como você faz a transição, é principalmente o tom de voz e a segurança. Repara, durante todo esse vídeo eu comuniquei diversos números para você sem gaguejar, sem balbuciar. Então eu poderia dizer aqui para você que a minha consultoria hoje custa R$200 mil. Só que essa firmeza em falar dessa maneira, ela só veio com a insistência, com a repetição, com a prática, com o treino. Logicamente, na primeira vez que você vai verbalizar algo assim, principalmente se você tem alguma relação de crença do passado ali com o dinheiro, você pode ser que dê uma tremida ali. Mas a gente precisa ajustar. Então não é para ser sempre assim, muito menos na frente do cliente, né? Na hora do vamos ver. Então eu preciso que você saiba. Um dos fatores que mais vai favorecer você é essa firmeza na hora de falar. É não ficar com a voz para dentro, é não ficar com a voz baixinha, é não ficar acuada. Não, não, não. Estufa o seu peito, se encha de você, autoconfiança, convicta do teu posicionamento, porque a gente já ajustou ele antes, viu? E vai lá e fala com o maior orgulho quanto custa o seu preço. O preço do seu trabalho, o preço da sua hora, o preço do seu serviço. Isso precisa ser algo que você se orgulha. Vou te contar uma história bem breve. Olha aí. Teve uma vez que uma mentorada minha, ela falou assim, quando é pra fazer live no YouTube, até consigo, mas fazer stories eu não consigo não. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, nos meus stories tem muito amigo meu, muita família. Não, no YouTube são mais alunos mesmo, aí eu me solto. Mas nos stories eu não consigo não. Como assim? Aí eu perguntei pra ela uma questão que vai mexer com você. Então olha só. Virei pra ela e falei assim, peraí, mas você sente orgulho ou vergonha do seu trabalho? Ela na hora, né, instantaneamente, orgulho, sinto orgulho do meu trabalho. Falei, se você sente orgulho do seu trabalho, por que você tá com vergonha de se expor? Não dá pra ocupar dois sentimentos, não dá pra ocupar um único lugar. Ou você vai sentir orgulho, ou você vai sentir vergonha. O que você escolhe sentir? Na hora, ela gelou, arregalou os olhos e refletiu por um instante. Porque de modo automático, ela respondeu que sim, ela sente muito orgulho do trabalho dela. Ué, mas quando a gente tem orgulho de alguma coisa, não sei você, mas quando eu tenho orgulho de alguma coisa, eu exponho aquilo sem medo. Eu exponho aquilo sem dó. E eu preciso que você reflita sobre isso. Se você se orgulhar do seu preço e entender que esse preço, ele é muito mais do que justo. Ele, de fato, ele é uma somatória da sua história, da sua bagagem, de todo o tempo, energia, dinheiro, suor que você investiu para chegar onde chegou, para se tornar quem se tornou. Quando você olhar para esse preço, sobre essa história que eu estou te colocando aqui, sobre essa ótica, eu aposto que você vai sentir orgulho. E decida que o orgulho vai tomar a posição da vergonha. Decida que o orgulho vai ocupar o lugar que a vergonha ocuparia, porque não dá para ocupar um único lugar com dois sentimentos que vão conflitar. Leve esse conselho não só para isso, mas para tudo na vida, tá? Você quem escolhe, sabe? Ou você vai colocar a vergonha, ou você vai colocar o orgulho naquele determinado botão. O que você escolhe? Essa é a minha maior reflexão que eu deixo aqui pra gente fechar esse vídeo. Se você ainda não está inscrita no canal, quero te convidar agora para você se inscrever. Afinal de contas, esse é o melhor lugar para você aprender tudo sobre encantamento aplicado no modelo de negócio, sobre posicionamento, sobre marketing, vendas, negócios propriamente dito, empreendedorismo, conteúdo. Quero que você esteja aqui com a gente. Imagino que você nesse momento aí vibrou nessa última reflexão. Então deixa também aqui o seu like. Ele é muito importante para a gente mostrar para a plataforma que esse conteúdo que você curtiu, realmente você curtiu e merece estar ali recebendo os nossos novos conteúdos. Vai me ajudar muito. E é a única forma de retribuição, né? Então um likezinho, 3 segundos ali, já vai me ajudar bastante. Deixa aqui para mim nos comentários agora qual era o desafio que você estava enfrentando em relação a aumentar o seu preço e o que você achou desse vídeo? Qual dessas instruções práticas você vai aplicar primeiro? E se você quiser se aprofundar a respeito disso, se você quiser ter o meu acompanhamento, o meu olhar estratégico sobre o teu modelo de negócio, realmente ter uma trilhagem, né, a gente fazer essa caminhada juntas, quero te convidar para você conhecer os nossos programas de acompanhamento e aceleração. A gente tem diversas opções bacanas e personalizadas. A ME Company hoje é a maior empresa de educação e encantamento aplicado para negócios. Tenho certeza que a gente pode te ajudar e, claro, de uma forma personalizada como você merece. Vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo também o link para você
poder conhecer os nossos produtos e ver qual mais se encaixa para você também. A gente pode te ajudar com isso. Espero muito que você tenha curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!